Olá! Hoje vamos falar sobre dor, analgesia e sedação do paciente crítico. Nós somos estudantes de enfermagem da UFSPA e cursando a disciplina de enfermagem na saúde do adulto 2. Esse trabalho é de autoria da aluna Bárbara Rodrigues Araújo, Domênica Bossardi Ramos, Inara Radifialho, Júlia Galperin, do aluno Marcelo Machado dos Santos e da Michele Jaime. O nosso objetivo, então, é apresentar os principais aspectos acerca da dor, analgesia e a sedação do paciente crítico. Aqui temos o conceito de dor. Segundo a Associação Internacional para o Estudo de Dor, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Já segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a expressão da dor varia não somente de um indivíduo para o outro, mas também de acordo com as diferenças culturais. A dor, então, ela foi descrita pela OMS como o quinto sinal vital. Existem várias variáveis, que podem influenciar na dor que o paciente está sentindo. A gente tem os fatores psicológicos, fatores culturais, fatores socioeconômicos, habilidades intelectuais, as questões de gênero e também as expectativas relacionadas ao evento, ao que o paciente vai fazer, ou se o paciente tem já alguma doença, se é algum tratamento estético. Então, por que os pacientes eles sentem dor? O hospital ele é um lugar mais hostil, digamos assim, pela questão de inúmeros procedimentos invasivos serem realizados ali. As pessoas elas procuram um hospital no momento que elas não estão se sentindo bem, que alguma coisa de errado está acontecendo com o funcionamento do seu corpo. A questão do paciente ter já uma doença de base ou então uma doença subjacente e que os hospitais têm muitos dispositivos invasivos. Se o paciente ele vai ficar internado, vai ter o uso de um catéter que causa desconforto, que causa dor. A subjetividade de dor, então, cada pessoa ela tem uma experiência pessoal e subjetiva com a dor que está sentindo. Às vezes, pacientes que têm o mesmo quadro clínico, eles têm uma percepção de dor diferente, eles vão ter uma experiência de dor diferente. Alguns pacientes vão sentir mais dor, outros vão sentir menos dor, e isso tudo está sendo influenciado de acordo com o contexto que esse paciente vive, com todas as suas experiências de vida. A dor, então, ela pode ser compartilhada com a equipe de uma forma verbal e de uma forma não verbal. O paciente ele pode nos dizer, que ele está com dor, ou então, se o paciente não consegue falar ou não pode falar, a gente consegue ver na face que o paciente está sentindo dor, que ele está desconfortável com alguma coisa, e a gente tem que saber identificar para agir corretamente, da analgesia necessária. A descrição verbal, então, ela é apenas um dos vários fatores de comportamentos para expressar dor, e a incapacidade do paciente não conseguir se comunicar, então ele não vai invalidar a possibilidade desse ser humano de sentir dor. Para a avaliação da dor, utilizamos escalas, como a escala verbal numérica, a escala visual analógica, a escala de faces de dor, a escala comportamental de dor e a escala CPLT. A seguir apresentaremos cada uma e suas especificações. A escala verbal numérica mensura a intensidade da dor utilizando-se de valores numéricos. O paciente refere sua dor numa escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a dor máxima. Para ser utilizada, o paciente deve estar consciente e orientado. É uma escala precisa e de fácil utilização, que não necessita de contato visual paciente-escala. Escala visual analógica. Utiliza-se em pacientes conscientes, orientados e com boa acuidade visual.
ela necessita de um contato visual paciente-escala. Devido a esse fator, é difícil aplicação no UTI, principalmente nos pacientes idosos. Para mensurar a dor com essa escala, geralmente se utiliza uma régua numérica dividida em 10 espaços, né? Apresentando então para o paciente, sendo uma extremidade sem dor e a outra extremidade dor máxima. Ou utilizando de recurso com cores, sendo as cores mais claras, como o azul, sem dor, e as cores mais fortes, como o bordô, a dor máxima. A escala de faixas de dor utiliza-se de expressões faciais que refletem a intensidade da dor. O paciente é convidado a analisar as imagens e indicar qual delas se relaciona à dor que o mesmo está sentindo. A escala, então, é limitada em um cenário de UTI pelo fato dos pacientes geralmente estarem submetidos a uma grande quantidade de sedativo, o que pode dificultar a expressão das faixas de dor. A escala de dor comportamental é fácil de ser utilizada e aplicada na UTI para avaliar a dor de pacientes sedados ou em ventilação mecânica. Utiliza-se então de um sistema de pontuação de 3 a 12 através da observação da expressão facial, de movimentos do corpo e sincronia com o ventilador. A escala CPOT é utilizada em pacientes sedados ou em ventilação mecânica. É uma escala de fácil aplicação na UTI, a qual avalia indicadores como a expressão facial, movimentos corporais, tensão muscular, adaptação ao ventilador ou a vocalização em pacientes entubados. É uma escala que utiliza, então, de um sistema de pontuação de 0 a 8, sendo 0 sem dor e 8 dor máxima. Inúmeras medicações podem ser utilizadas para o alívio da dor, como os opioides, que podem ser fortes, como a morfina e o fentanil, ou fracos, como o tramadol e codeína. Também os não opioides, que são os AINES, dipirona, paracetamol, e os adjuvantes, que são drogas não originalmente utilizadas para a dor, mas que influenciam na experiência dolorosa do paciente, como antidepressivos, benzodiazepínicos, neurolépticos, entre outros. Geralmente, recomenda-se a utilização da farmacoterapia multimodal como um componente de uma primeira abordagem de analgesia. É provável que uma abordagem de analgesia multimodal melhore o controle da dor, reduza o consumo de opiáceos e melhore os resultados centrados no paciente. Além das medicações, podem ser utilizadas abordagens não farmacológicas, como hipnose, música, massagem, entre outros. Além disso, métodos intervencionistas, que são procedimentos invasivos e minimamente invasivos, como analgesia peridural, administração intratecal, anestésicos locais, procedimentos neurocirúrgicos, estratégias de neuromodulação, entre outros. A escala analgésica da dor foi uma estratégia proposta pela Organização Mundial da Saúde em 1986, com o objetivo de melhorar as estratégias de controle da dor. A escala original consistia principalmente em 3 degraus. Primeiro degrau, para dor leve, onde podem ser utilizados analgésicos não opioides, como anti-inflamatórios não esteroides, ou paracetamol, dipirona, com ou sem os medicamentos adjuvantes. O segundo degrau, para dor moderada, consiste em uso de opioides fracos, como a codeína, tramadol, meperidina, com ou sem a utilização de analgésicos não opioides e com ou sem o uso de medicamentos adjuvantes. O terceiro degrau, para a dor severa e persistente, utiliza-se opioides potentes, como a morfina e a fentanil, podendo ou não ser associado ao uso de analgésicos não opioides e medicamentos adjuvantes. A escala original da Organização Mundial da Saúde era unidirecional, partindo do degrau mais baixo dos AINES e subindo em direção aos opioides fortes, dependendo da dor do paciente. Estudiosos observaram uma real limitação na escala original, que era a impossibilidade de integrar os tratamentos não farmacológicos ao caminho da terapia. Como consequência, um quarto degrau foi adicionado à escada. Esse grupo abrange procedimentos intervencionistas e minimamente invasivos,
Essa última atualização da Organização Mundial da Saúde, com foco na qualidade de vida, pretendia ser uma abordagem bidirecional, estendendo a estratégia para tratar também a dor aguda. E lembre-se, os opioides possuem inúmeros efeitos adversos, que devem ser de nosso conhecimento: mioclonia, distúrbio do sono, alterações de atividade psicomotora, depressão respiratória, prurido, náuseas e vômitos, abuso e dependência, retenção urinária, constipação, efeito cardiovascular, efeitos sobre o sistema imune, tolerância e hiperalgesia induzida por opioide, alterações hormonais, sedação e distúrbios cognitivos. A necessidade de sedação nos pacientes internados na UTI é contínua e frequente, e quase todos, em algum momento durante a sua internação, receberão sedação. Ela é planejada pela equipe médica que faz a prescrição dos medicamentos. Dentro dos objetivos esperados estão o alívio da ansiedade, que é importante para tranquilizar o paciente e para o seu conforto, principalmente para aqueles pacientes que estão conscientes. A indução do sono e de uma eventual amnésia são feitos para o conforto e para a tolerância ao ambiente, com o objetivo de que o paciente não lembre do que está ocorrendo, pois ele estará em uma unidade com outras pessoas em estado crítico, com problemas diversos, e muitas serão as situações estressantes que lá ocorrerão, gerando maior ansiedade. A redução da resistência à ventilação mecânica é necessária. Em pacientes em sofrimento respiratório, por exemplo, que precisam de padrões muito elevados de ventilação mecânica, estes ficarão competindo com o ventilador e rejeitarão a ventilação mecânica, pois os padrões que os pulmões precisam são muito distantes dos padrões fisiológicos. A sedação nos casos de ventilação mecânica só é retirada quando se quer extubar o paciente. Na UTI, irão internar muitos casos de dependentes de álcool, drogas, para o tratamento de distúrbios psiquiátricos e passarão por uma crise de abstinência. A sedação vai fazer com que eles não tenham sintomas relacionados a essa abstinência e, consequentemente, um menor sofrimento. A diminuição do consumo de oxigênio, a redução do metabolismo basal e a restauração da temperatura corporal irão contribuir para não sobrecarregar o corpo e também com o processo de melhora. A sedação deve ser planejada pela equipe médica, mas a equipe de enfermagem trabalha junto para que os objetivos sejam atingidos, pois são os profissionais da enfermagem que atuam na linha de frente, que estão em constante contato com o paciente e estão sempre atentos às mais sutis alterações. A sedação deve ser planejada para controlar causas de agitação do paciente que podem ser revertidas com o intuito de lhes proporcionar conforto e contribuir para a efetividade do tratamento. Essas causas podem ser diversas, como dor, hipoxemia, hipotensão, hipoglicemia e delírio. Melhorar o ambiente para aliviar o mal-estar do paciente é muito importante. Controlar ruídos na unidade, reduzir a exposição do paciente a eventos, manter uma temperatura adequada e estável são essenciais para a melhora do quadro clínico. A definição de um objetivo claro de por que sedar o paciente é essencial, pois algumas comorbidades precisam de padrões mais elevados de cuidados do que outras, como aquelas que geram uma insuficiência respiratória mais grave. Nestes casos, a ventilação mecânica precisará ser mais intensa. Avaliar o paciente e o nível diário de sedação também é muito importante, bem como o uso de escalas que podem determinar as condutas seguintes. Acompanhar o padrão de sono e a presença de delírio dos pacientes da UTI é importante para a adequação da terapêutica. O delírio ocorre principalmente em pacientes idosos e a equipe deve estar atenta a isso. A principal meta para ser alcançada por um paciente sedado é a redução da dose de sedação. Protocolos de sedação são fundamentais para o ajuste dos sedativos, a fim de manter o paciente em sedação mais leve, evitando a impregnação. Estudos também mostram que níveis profundos de sedação estão associados a diversos desfechos negativos, como o aumento de tempo em ventilação mecânica, instabilidade hemodinâmica, delírio, alterações de memória e maior mortalidade a curto e a longo prazos.
Dentre as contraindicações para se sedar um paciente estão os casos de TCE, delírio e extubação. Não se faz sedação em caso de traumatismo crânioencefálico, pois a avaliação dos pacientes nesse caso deve ser a cada hora através da escala de Glasgow. A sedação pode comprometer essa avaliação e não ser possível distinguir se o paciente está evoluindo para uma piora do quadro de TCE ou se está somente sedado. Na UTI, é muito comum o paciente se agitar por quadros de delírio, que é um estado confusional agudo com declínio na atenção e na cognição, e geralmente é sintoma de uma condição clínica que ameaça a vida. Nesses casos, não se deve utilizar a sedação profunda, e sim somente antipsicóticos. O paciente que vai ser extubado não pode estar sedado. Para a sedação, são utilizadas 3 categorias de medicações, que estão relacionadas ao nível de sedação do paciente. Os analgésicos, principalmente fentanil, os hipnóticos, midazolam e propofol, os relaxantes musculares, atracurium, rocuronium, vecuronium e pancuronium. Dentre as medicações apresentadas, as drogas mais utilizadas são os opioides, usados na sedação para analgesia e, em geral, não produzem amnésia. Os benzodiazepínicos, que são de uso comum, são sedativos, ansiolíticos e geram amnésia. O propofol, que é um anestésico com efeito sedativo em doses menores. A cetamina, que é um anestésico dissociativo e produz um estado de dissociação neurológica. E o haloperidol, que é um medicamento de escolha para o estado de agitação e delírio. A avaliação e monitorização da sedação dos pacientes ocorre através da utilização de escalas, como a Ramsay e a Haas. Estas escalas servem para evitar o uso excessivo, desnecessário ou prolongado da sedação, que pode acarretar diversas complicações. A escala Ramsay é utilizada para avaliar a sedação dos pacientes com o objetivo de evitar a sedação insuficiente ou demasiadamente excessiva, e ela está representada na figura no slide. A escala Haas é a mais completa para avaliar a sedação. Essa escala propicia a melhoria da assistência prestada ao paciente em UTI, pois evita a administração de sedação excessiva, diminui o tempo de ventilação mecânica e da internação hospitalar. Os scores da escala são representados no slide, sendo a pontuação negativa referente à sedação do paciente. A escala consiste na titulação das doses das drogas, conforme o objetivo do nível de sedação, que são 3, a sedação usual, a sedação pesada e a curare. Então, como já foi falado, o planejamento da sedação tem como meta a redução diária da dose do sedativo, isso é, pacientes com doses elevadas ou com mais de 7 dias de sedação tem como objetivo reduzir de 20% a 25% a dose diariamente dele. Além disso, reduz também 10% na velocidade de infusão a cada avaliação. Quanto ao despertar diário, é a suspensão da sedação pela manhã até o paciente apresentar algum despertar, como, por exemplo, um incômodo ou apresentar indícios de má adaptação à ventilação mecânica, como tosse, movimentos ou faces de dor. Em seguida, deve-se retornar a metade da dose e titulá-la conforme necessário. Essa medida diminui em 33% o tempo da ventilação mecânica, reduz o tempo da internação na UTI e o número de exames neurológicos.